Respondendo as perguntas que me enviam via WhatsApp. Poderia falar sobre os espíritos indesejáveis que tanto falam nas lives? Essa da Maria Antônia de Mato Grosso. Maria Antônia, ótima pergunta, vamos lá. Os espíritos indesejáveis são todos aqueles espíritos com múltiplas classificações que nós não desejamos perto de nós. Parece meio que óbvio, mas o óbvio realmente precisa ser explicado. Eu já estou escrevendo um livro, na verdade esse livro já está pronto, já está na mão da editora, que se chama O Livro Obscuro da Umbanda, onde eu trato só sobre espíritos indesejáveis. Infelizmente, na literatura de Umbanda, isso foi resumido a quiumba. Tudo é quiumba. Qualquer espírito virou quiumba. Só que quiumba é somente uma das classificações de espíritos indesejáveis que existe no campo espiritual da Umbanda, da Quimbanda, da Macumba em geral. Quando nós falamos de classificação espiritual, nós devemos entender que tudo que existe de um lado existe do outro. Na cosmologia Banto, nós temos a dualidade de mundos. Então tudo é macho ou fêmea, preto ou branco, sombrio ou iluminado, é espiritual ou é carnal. E nós temos o terceiro elemento, que é o Kalunga, o tempo, que mistura tudo. Então, da mesma forma que o preto e o branco são coisas distintas, o cinza é a mescla dos dois. Da mesma forma que o homem e a mulher são coisas distintas, a criança, ela é a mistura dos dois, é o resultado dos dois. Da mesma forma que o espiritual e o carnal são coisas distintas, a sociedade humana é a mistura dos dois. Então, quando nós falamos de classificação espiritual, eu estou dizendo que existem espíritos que têm mais afim com a sociedade humana, ou seja, eles estão olhando para o progresso da sociedade humana, enquanto tem espíritos que não estão afim da sociedade humana e têm planos, desejos de fazer o regresso dessa sociedade, ou seja, são inimigos. Os espíritos indesejáveis são inimigos da sociedade humana. Automaticamente, eles vão atacar aquelas pessoas que estão tentando progredir na sociedade humana. No campo espiritual, nós estamos falando dos médiuns, dos cavalos, dos aparelhos, dos sacerdotes, dos ungangas, todas as pessoas que estão lutando para manter-se num caminho espiritual saudável. Quando nós falamos de sociedade, esses espíritos estão atingindo pessoas com potencial para o progresso da humanidade. Então, desde um pedreiro, de um faxineiro, desde o porteiro, a um grande cientista, a um político, a um líder religioso que tem um impacto social grande, todos esses são passivos de receberem ataques de espíritos indesejáveis. Então, ninguém está imune à influência desses espíritos. Só para finalizar a questão de classificações, na Umbanda nós temos várias classificações, como preto velhos, caboclos, marinheiros, crianças, compadres, comadres, ciganos, orientais. São classificações. Todos são espíritos que se manifestam, mas são classificados de formas diferentes, pois eles têm funções diferentes quando eles chegam até nós, correto? Da mesma forma são os espíritos indesejáveis. Todos eles têm classificações porque eles têm uma hierarquia, eles têm propósitos e funções diferentes quando se manifestam nos terreiros ou na vida de uma pessoa. Eu vou dar um exemplo muito claro. Atualmente não se fala tanto, mas no passado se falava muito sobre encosto. Lembra do encosto? Hoje tudo é quiumba, né? Mas no passado tinha encosto, que é aquele espírito que se aproximava de uma pessoa, mandando influência para aquela pessoa. Essa pessoa era má influenciada, então aquele espírito, o encosto, ele transmitia as suas vontades para aquela pessoa, então aquela pessoa passava a fumar, beber, se prostituir, a cometer crimes, ter pensamentos contra a sua própria vida e tudo mais. Tudo que o encosto queria que acontecesse com aquela pessoa,
ele induzia através de uma canalização espiritual, como se fosse uma incorporação sutil. As mães e os pais de santo iam lá e tiravam esse encosto. Só que hoje em dia não tem mais isso. Tudo virou quiumba, né? Tudo virou uma manifestação horrenda, grotesca. Pois é, mas o encosto, ele é sutil. Ele está ali para te enganar. Ele está ali para não ser detectado. Ele muitas vezes pode até se passar por um guia de luz, te enganando. Não, faça isso, porque é o seu Zé Pilintra que está mandando você fumar esse cigarro. Não, faça isso, porque é a sua pombogira que está mandando você fazer isso. O encosto faz isso. Então, o encosto é uma das classificações de espíritos indesejáveis. Temos larvas espirituais, vampiros espirituais. Nós temos espíritos de queimados, espíritos rebeldes. Nós temos espíritos zumbis, carniceiros. Nós temos espíritos que são os magos obscuros e os feiticeiros ocultos. Nós temos uma gama gigantesca, mas os piores são os quiumbas, os cumburucus, que são espíritos que têm acesso ao nosso mundo e eles têm desejo de destruir qualquer fonte de energia positiva. Não só o quiumba, mas o cumburucu são forças destrutivas que são lançadas contra terreiros, sacerdotes, sacerdotisas. Eu tenho uma tese de que muitos sacerdotes, sacerdotisas só fazem o que fazem, essas marmotices, essas coisas grotescas em nome da nossa religião, porque eles não estão sobre a destra de um espírito, de fato, que tenha fim com o seu progresso, mas sim um quiumba ou um cumburucu que se disfarça de espírito bom, faz um milagre aqui, um milagre ali para iludir, mas o destino sacerdotal daquela pessoa está sendo jogada no lixo, porque as suas atitudes não correspondem a um caminho sacerdotal decente, saudável. Qual é o sentido que um espírito de luz faria aquilo? Qual o sentido que um espírito iluminado faria aquilo? Qual o sentido que um espírito, a fim do progresso do sacerdote, vai fazer com que ele seja ridicularizado nas redes sociais, no seu bairro, na sua cidade? Não tem razão nenhuma para isso acontecer, a não ser que esse sacerdote esteja sob a influência de um quiumba ou de um cumburucu. Então, todas essas classificações de espíritos, que são diversas, eu mesmo já classifiquei mais de 21 tipos de espíritos indesejáveis que se manifestam na Umbanda e na vida das pessoas e como combatê-los. Por isso que eu coloquei nesse livro não só a classificação, como identificá-los, mas também como combatê-los no terreiro, porque é primordial. Nós estamos calados há muito tempo, nós não estamos combatendo os nossos verdadeiros inimigos. Se eu sou um ganga, se eu sou um sacerdote de Umbanda, se eu sou um tataquimbanda, a minha função é combater o espiritual, é combater o maligno que existe no campo espiritual. A cura vem a partir do espiritual. Então, se eu não souber classificar essa doença, classificar o motivo pela qual essa pessoa sofre, que é um motivo espiritual, como é que eu vou resolver o problema? Como é que eu vou saber tirar o zombeteiro? Como é que eu vou saber limpar uma larva espiritual? Como é que eu vou saber se aquela pessoa está com um fantasma na sua casa ou somente é fenômeno da sua mediunidade? Qual é a diferença de um para o outro? Como é que eu vou combater um quiumba cara a cara? Porque eles se manifestam materialmente. Eu já combati um quiumba cara a cara. Eu vou contar essa história um dia para vocês. Foi legal? Foi horrível. Terrível. Por isso que eu falo. Tem muito macumbeiro que faz o que faz porque não interage com o mundo espiritual de fato. Vive no mundo de fantasia e quando esse mundo de fantasia some, o que sobra? Nada. Porque o espiritual interage com a verdade. E quando você vive a verdade na macumba, você está pondo luz no mundo. E luz atrai insetos. Luz atrai tudo aquilo que não deve também. Por isso que nossos terreiros têm pontos de força para as nossas defesas.
Ué, se eu estou buscando defesa, por quê? Porque existe um inimigo lá fora. Os nossos ancestrais nos ensinam isso. Porteira, cancela, tronqueira, cruzeiro, cruzeiro branco, cruzeiro pequeno, cruzeiro maior, cruzeiro negro, poço. Temos vários fundamentos de proteção. Para que tanta proteção? Porque existem inimigos lá fora. Por que nós atualmente não estamos combatendo esses inimigos? Porque nós fomos enganados. Nos foi vendido mentiras. Nós compramos essas mentiras. E muitas vezes nós estamos doentes porque nós não sabemos identificar um espírito indesejável. Virou tudo energia negativa. Tudo é energia negativa. Tudo é quiumba. Tudo é um egum. Mas o que são essas coisas? Se você não sabe classificar. A macumba virou atendimento no postinho do SUS. Ou é virose ou é dengue. Como não é dengue, então é virose. Na macumba tá assim. Ou é quiumba ou é energia negativa. Como não é quiumba, é energia negativa. Toma um banho. A pessoa sai sem a cura. Então, espíritos indesejáveis são esses espíritos que trabalham na sombra da espiritualidade, atuando, combatendo qualquer manifestação, seja social ou espiritual, que dará progresso à humanidade. Porque, na verdade, eles querem o regresso da humanidade. Como topo de hierarquia, nós temos os magos ocultos. Esses magos, eles não se manifestam de forma nenhuma no mundo físico. Como segundo na hierarquia, nós temos os feiticeiros obscuros. Esses também não se manifestam no nosso mundo físico, mas eles ficam do lado da sombra, mandando para cá todo tipo de espírito para combater aqueles que fazem um bom trabalho. Se você faz macumba, se você é um quimbanda e você promove cura no mundo e você não está sendo atacado, você não é visitado constantemente por essas forças, toma cuidado. Porque somente uma árvore frondosa e com frutos saborosos recebe pedrada. Se está muito bom para você, de repente você está fazendo algo errado. De repente você está sendo obsidiado, está sendo atacado, o inimigo já entrou na sua casa, já te enganou, aí você está achando que você está com o eixo Lúcifer na cabeça, com a rainha do cabaré na sua cabeça, e na verdade você está com um quiumba, um cumburucu, um carniceiro, rodando na sua cabeça te enganando. E o final de todo ataque espiritual vindo de um espírito indesejável é a morte. É a morte. Não existe diálogo para eles. Seja um encosto, que é o mais simplesinho, até um cumburucu, que é o mais poderoso, que pode se manifestar aqui, todos eles têm um desejo, e esse desejo é ceifar a vida de quem eles atacam. Então, devemos ficar atentos. Eu já falei aqui várias vezes, eu já sepultei 3 pais de santos, porque eles estavam achando que estavam arrasando com as suas pombogiras rainhas do cabaré, fazendo e desfazendo. Quando a corda apertou, o quiumba se manifestou, o cumburucu se atiçou, e o que aconteceu? Eles foram lá e ceifaram suas próprias vidas. Cadê? Cadê aquela espiritualidade maravilhosa, digna? Ela nunca esteve ali. Sempre foi uma enganação. Mas a arrogância humana faz com que não se perceba isso. E é aí que esses espíritos indesejáveis atacam. Na sua arrogância, no seu ego, no seu narcisismo. Na falta de intenção de realmente aprender com quem sabe, para você poder classificar bem todas as coisas espirituais. Tem muito sacerdote aí que não sabe a diferença de uma espada de São Jorge para uma espada de Santa Bárbara. Imagine classificar uma doença espiritual e ainda quando essa doença espiritual vem de um espírito indesejável. É uma ciência de cura, gente. Da mesma forma que a medicina ocidental ela é complexa, dividida em vários ramos de estudo, a cura na macumba também. Também é. Se você não estuda, você vai ser passivo de erro. Então, ficamos espertos. Se você tem desejo de adquirir esse livro, ele ainda não está pronto, mas você pode entrar na lista de desejos. É só você chamar nesse WhatsApp aqui. Aproveita também, tira sua dúvida.
Porque se você tem alguma dúvida sobre qualquer religião de matriz africana, indígena, você pode tirar comigo. Eu terei o prazer de gravar um vídeo aqui para você, falando um pouco mais sobre tudo isso que remete às nossas tradições afro-indígenas, porque eu amo falar. Então, você está aqui para escutar Casamento Perfeito. Eu já gravei vários vídeos, estou deixando aqui do lado. É só você clicar para continuar maratonando no nosso canal. Eu te vejo lá, até mais, tchau, tchau.